Pensão alimentícia é um assunto que gera muitas dúvidas, né? A pensão alimentícia é um valor pago a partir de um acordo. Nós vimos agora um acordo pessoal ou quando a justiça determina. Esse valor engloba as necessidades de moradia, alimentação, lazer, educação, saúde, mas também pode ser oferecida de forma de cesta de alimentos. As perguntas mais comuns são relacionadas aos valores pagos. Quem tem direito e quais os seus deveres de quem paga? Se você também tem dúvidas, fiquem atentos, porque esse é o assunto de hoje com a advogada doutora Janine Nunes, no nosso Explica Pra Gente, que está no ar. Um assunto muito pertinente, importante, que gera muitas dúvidas e, às vezes, a gente acaba trazendo como prestação de serviço para que as pessoas possam saber, para evitar o pior, né? Doutora Janine Nunes, um abraço, prazer tê-la conosco aqui, boa tarde, bem-vinda. É um assunto delicado, né? E eu já tinha perguntado outras vezes que, às vezes, se aquele valor naquele momento a pessoa podia pagar, de repente, por algum motivo, a pessoa não conseguiu mais pagar, procure a justiça, procure a companheira, conte a realidade. O que não pode é estar se escondendo ou então não cumprindo o que foi determinado judicialmente. É isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. Na verdade, a determinação judicial, mesmo que seja um acordo homologado, ela deve ser cumprida. Então, mesmo que tenha sido feito esse acordo recentemente ou a determinação judicial recentemente, se houver alguma mudança na possibilidade de pagamento, né, do pai ou da mãe, ou a necessidade da criança mudar para mais ou para menos a necessidade, a qualquer momento pode ser dada entrada numa revisional de pensão alimentícia para que seja feita uma adequação nesses valores. Mas não é melhor, né, buscar essa satisfação, dizer o que está acontecendo do que se esquivar? Isso, porque o descumprimento, 3 meses descumprindo, já pode ser executada essa pensão. O devedor vai ser intimado para, no prazo de 3 dias, pagar ou justificar a impossibilidade. E caso a justiça entenda que não está justificado o não pagamento, vai ser expedido um mandado de prisão e ele vai ficar preso aí por um período, ou cumpre e ele faz o pagamento para ser solto. Perfeito, muito bem, doutora Janine. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as dúvidas. Tem muitas pessoas participando no nosso Explica Pra Gente com a doutora Janine Nunes. Deixa eu ver aqui, o Jair Santos que pergunta. Ele diz o seguinte, doutora Janine, se o pai ficar com a guarda da criança, a mãe deve pagar pensão? Isso. Na verdade, os direitos e deveres de ambos os pais são iguais. Então, a guarda é diferente de tempo de convivência, direito de convivência, de visitação, tá? Então, mesmo que a guarda, vamos dizer, a guarda está com o pai, o maior tempo de convivência está com o pai pode sim entrar na justiça e requerer o pagamento da pensão alimentícia para a mãe. E aí vai ser de acordo com a necessidade e possibilidade. Não significa que pai e mãe têm que pagar valores iguais. Quem ganha mais vai ter que pagar um pouco mais do que quem ganha menos. Mas independe de ser pai ou mãe quem vai pagar. Todos têm responsabilidade sobre a criança. Muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem participa com a doutora Janine é o Mercinho Black. E ele pergunta o seguinte, doutora, fiquei com a guarda da minha filha e a mãe dela não aparece para visitar, nem paga a pensão. Ela pode ser presa? Pode. Na verdade... Se houver uma judicialização, né? Se houver uma determinação judicial. Judicial, né? Se não há ação judicial, se não há determinação judicial determinando que ela pague ou pegue essa criança, o fato de ela não dar nenhum valor não vai obrigar ou a polícia, ou o Ministério Público, ou a qualquer órgão fazer a prisão dela. Só vai haver a prisão, mesmo que ela esteja descumprindo esse pagamento com ordem judicial e ela não está pagando, se o credor, seja o responsável por essa criança, quem está com essa criança, entrar com o pedido dessa prisão, entrar com a execução dessa dívida. Então, mesmo que tenha decisão judicial, se ele não executar, ela não vai ser presa. Quer dizer, a mulher pode ser presa também, do mesmo jeito que o homem é preso por não pagar uma pensão. Pode acontecer isso? Direitos e deveres iguais. Então, se ela é devedora, ela vai ser presa igual a qualquer homem, pai, devedor. Perfeito, doutora Janine, muito bem. Vamos lá para a terceira pergunta de hoje. É a Cláudia Paiva. Ela pergunta o seguinte, doutora Janine, minha irmã está acamada há 2 anos. Posso pedir a pensão para os meus sobrinhos? Difícil, né? Colocou ali, ó, minha irmã está acamada há 2 anos. Está aqui, ó, está aqui para a gente, aqui, ó, doutora Janine. Ó. Minha irmã está acamada há 2 anos. Posso pedir a pensão para os meus sobrinhos? Isso. Minha irmã está acamada há 2 anos. Entende que ela é a tia, né? Ela deve ser a tia que está tomando conta da irmã, que tá impossibilitada, e ela está querendo ver se pode pedir pensão para os sobrinhos, para poder, talvez, ajudar
nessa condição que está, né? Na verdade, quem tem que pedir é o responsável pelas crianças. Então, no caso, a mãe, né? A irmã tomando conta da mãe, ela vai ter que comprovar, interditar a mãe para que ela seja responsável pela mãe, passe a ser responsável pelos menores e aí sim ela vai poder fazer o pedido de pensão em nome dos sobrinhos. Deixa eu ver se eu entendi. A mocinha, a mãe dos meninos... Perdão, a mãe dos meninos está acamada, está doente. Isso. Né? E a tia, então, está tomando conta, não só da irmã, mas também dos sobrinhos. Então, o que é que ela tem que fazer? Interditar a irmã, isso. Dizer que a irmã está sem condições de responder qualquer coisa e passa uma procuração para a tia, é isso? Isso. Se ela estiver apenas acamada, mas estiver em capacidade mental completa, se ela falar, se ela verbalizar, basta o advogado da defensoria pegar uma procuração e a mãe vai ter a capacidade de entrar fazendo o pedido. Agora, vamos dizer, se ela está em coma, se ela não fala, se ela não tem condições de expressar as vontades, ela também não está tendo condições de estar tomando conta das crianças, então a tia vai ter que interditar a irmã para ficar responsável pela irmã e pedir também a guarda dessas crianças que está tomando e ela passará a ser responsável dessa criança. Então, ela vai ter a guarda, aí com a guarda, sim, ela vai ter que entrar, pedir a pensão e, caso no não pagamento, fazer o pedido de prisão pelo descumprimento da ordem judicial. Muito bem. Vamos lá, então, para a quarta pergunta. A quarta ou a quinta? Já me perdi aqui, né? Enfim, vamos ver. Tem pergunta. É Luciana Moraes. Olha, doutora Janine, se o filho tiver 21 anos e trancou a faculdade, ainda recebe pensão? Isso. Na verdade, não significa, muita gente se engana, que completou 18 anos, tem que deixar de pagar a pensão. Não é bem assim. A ordem judicial de pensão, normalmente, ela não tem validade. Então, ele vai ter que pagar a pensão até que o juiz, né, ele entre com a revisional ou para diminuir ou para deixar de fazer esse pagamento. Então, ele só pode deixar de pagar essa pensão se a criança, se o filho for maior de idade e fazendo faculdade, se houver uma determinação judicial. Há casos em que o filho, mesmo assim, fazendo faculdade, pode dar entrada também e pedir para deixar de fazer esse pagamento. Então, para qualquer mudança, independente da idade, do que o filho esteja fazendo, precisa de uma ordem judicial. Enquanto essa determinação judicial, determinando que ele pague a pensão, esteja em vigor, ele não pode deixar de pagar por livre e espontânea vontade. Quer dizer, não pode, meu filho tem 18 anos, não vou deixar de pagar. Não, já está 18, a lei diz que é 18, não vou pagar mais não. Pode correr o risco de ser preso. Com certeza. Não é? Sem ordem judicial determinando que ele deixe de fazer o pagamento, se ele por livre e espontânea vontade deixar, o filho vai entrar com a execução e vai ser expedido o mandado de prisão. Já é o próprio filho que já tem, então, idade suficiente para entrar contra ele. Para entrar. Tá bom, muito bem. Vamos lá para a última pergunta de hoje, deixa eu ver. Quem faz a pergunta é a Jaqueline Silva. Ela pergunta: doutora Janine, o pai das minhas sobrinhas já foi acionado 2 vezes pela justiça para pagar a pensão e nunca cumpre. O que devemos fazer? É o que nós falamos agora na matéria com o oficial de justiça, né? Exatamente. Uma ação para conseguir achar ele. Se ele não foi cumprido ainda, porque não acharam ele, será que é isso? Não acharam. Ou ainda não tem o pedido efetivo de prisão. Então, ela tem que voltar lá ou na defensoria ou advogado, pedir que esse pedido de prisão seja feito, né? Para que, vamos dizer, ele foi intimado, né? Para fazer o pagamento, ele não pagou, ele pode ter contestado a ação, entendeu? Então, assim, ele pode ter justificado, o juiz pode ter acatado ou não. Então, o ideal ou a defensoria ou o advogado dessa pessoa contesta o que ele está dizendo, porque ele deve ter dito porque não está pagando, né? Qualquer desculpa pode ter sido dada. Então, ela tem que dizer que não acata esse pedido dele de não pagamento e ser enfática novamente e pedir a expedição do mandado de prisão. E aí, onde ele for encontrado, ele vai ficar preso. Ou no local de trabalho, se for encontrado, ou na casa dele, ou até numa blitz, quando passar na rua. Caso esse mandado de prisão esteja em aberto, vai ser cumprido. Muito bem. Então tá aí tantas explicações, prestação de serviço para todos vocês que estão acompanhando aqui, né, o nosso fenômeno. Tem mais uma? Está congestionando as nossas redes sociais. Vamos lá. Essa pergunta é importante porque muitas pessoas ficam nessa dúvida, né? A Evelyn: doutora Janine, meus pais são separados e eu moro com a minha avó. Meus pais devem pagar pensão? Foram as perguntas que mais chegaram, foi essa. Isso. Na verdade, como eu também falei daquela outra vez, tem que ver quem vai passar a ser o responsável. Aquela pessoa que vai ser responsável pelo menor, ela tem a possibilidade de fazer o pedido. Então, se esses pais passaram a guarda para essa avó tem a capacidade de entrar com o pedido de pensão
para ambos os pais. Até porque eles têm que fazer o pagamento de algum valor, já que não está a responsabilidade sobre eles, né? Então, se essa avó ainda não regularizou a situação da guarda, ela ainda não é ela é responsável pela menor, de fato, mas não é de direito. Entendi. Então, a gente precisa tirar dessa situação de apenas ser de fato, passar a ser direito, para que ela possa ter a opção de entrar na justiça, pedir e, caso eles não paguem, fazer o pedido da prisão de ambos. Perfeito, muito bem explicadinho, didático, maravilha. Parabéns, doutora Janine Nunes. Mais uma vez, obrigado, bom final de semana, sucesso e até a próxima. Obrigada, Mais uma vez, obrigado pela participação nessa prestação de serviço, que é muito importante, viu? Muito obrigada. Sucesso para você, muito bem.